365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. Lembrando que estamos estudando, dedicando valoroso tempo para edificação espiritual, para as nossas vidas e as nossas famílias também. Mês 6. Vida no Espírito. Uau! E dando continuidade à semana 21 com o tema principal Andar no Espírito, dos dias 152 a 158. E hoje, dia 157 ou 157º dia, trago o tema para a edificação de nossas almas, sensibilidade à presença. Uau! Leitura bíblica. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. A palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia! Para tudo que está fazendo, e preste atenção. O Espírito Santo é sensível. Pequenas atitudes podem fortalecer ou enfraquecer sua percepção espiritual. Quando você ignora constantemente a direção de Deus, sua sensibilidade diminui, mas quando obedece, ela aumenta. A intimidade espiritual cresce através da obediência. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Compreendendo o texto bíblico base, Efésios 4, versículo 30, o apóstolo Paulo descreve aos cristãos de Éfeso para que não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Mas qual é a história por trás dessa referência bíblica? Para entendermos melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era visto como uma força divina que vinha sobre os profetas para capacitá-los a falar em nome de Deus. Mas com a vinda de Jesus, o Espírito Santo passou a ser visto como uma pessoa divina que habita em nós e nos guia em nossa vida cristã. Aleluia! Ao se referir ao Espírito Santo como aquele que nos selou para o dia da redenção, o apóstolo Paulo está falando sobre a obra da salvação que Deus realiza em nós por meio do Espírito Santo. Quando nos entregamos a Cristo, somos selados com o Espírito Santo, que nos garante a nossa salvação e nos capacita a viver uma vida de santidade. Mas como podemos entristecer o Espírito, irmão? Vamos lá. O apóstolo Paulo nos dá algumas pistas ao longo do capítulo 4 de Efésios. Ele fala sobre a importância de abandonarmos a mentira e falarmos a verdade, de não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira e de não darmos lugar ao diabo em nossas vidas. Quando agimos de forma contrária à vontade de Deus, estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Quando mentimos, quando nos iramos sem motivo e quando damos lugar ao pecado em nossas vidas, estamos afastando o Espírito Santo de nós e perdendo a comunhão com Deus. Por isso, Paulo nos exorta a não entristecer o Espírito Santo, mas a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos incentiva a nos despir do velho homem e a nos revestirmos do novo homem, criado segundo a justiça e a santidade de Deus. Em resumo, a referência bíblica de Efésios capítulo 4, versículo 30, nos lembra da importância de cuidarmos da nossa comunhão com Deus e de não entristecermos o Espírito Santo que habita em nós. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, estamos honrando aquele que nos selou para a redenção e nos garante a nossa salvação. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Continuando meditando no texto base e também no tema de hoje. Meu amado e minha amada, a quem a Trindade confia sua proteção? Você foi selado com o Espírito Santo prometido, conforme Efésios 1, versículo 13. Fomos selados de uma vez por todas pelo Espírito para a redenção. Selar? Você conhece o verbo? Você torce a tampa para selar um pote de picles?
Você autentica o contrato para selar o negócio. O ato de selar declara propriedade e protege o conteúdo. Selar é dizer, isso é meu e está protegido. Quando você aceitou a Cristo, Deus selou você com o Espírito. Ele o encausulou, garantindo sua proteção. Satanás pode cortejá-lo, desencorajá-lo e, por algum tempo, influenciá-lo. Mas ele não pode ter você. Cristo nos identificou como seus, garantindo que foram selados para o dia da redenção. Aleluia! E não para por aqui. Ao sermos batizados, recebemos o Espírito Santo como um presente, um dom. Por meio do Espírito, Deus nos coloca um selo e passamos a pertencer a Ele. Através do Espírito, passamos a ser protegidos pelo Senhor. Agora que temos a sua presença e pertencemos a Ele, passamos a entristecê-lo quando não agimos corretamente. Pelo contexto desta passagem, entristecemos o coração do Espírito de Deus quando mentimos, quando nossa ira nos faz pecar, quando guardamos esta ira, quando roubamos de Deus e dos homens, quando falamos palavras torpes, quando deixamos que a amargura, a cólera, a ira, gritaria, blasfêmia e malícia tomem conta de nosso coração. Um lembrete. Recebemos o Espírito no batismo, mas se não deixarmos agir e tomar a direção de nossas vidas, ele pode ser apagado a cada dia e, em consequência, ficarmos endurecidos aos seus estímulos. Não deixemos isso acontecer. Que sejamos resistentes à tentação e ao pecado, nunca ao Espírito Santo. E eu finalizo o dia de hoje com esta reflexão. O versículo de hoje devemos levar a sério, muito a sério. Com certeza não quero entristecer o Espírito de Deus e sei que você também não quer. Mas como podemos evitar fazer isso, irmão? Vamos lá. Lendo os versículos que fazem parte do contexto de Efésios 4, fica claro que uma coisa que entristece o Espírito Santo é quando as pessoas maltratam umas às outras. Considere que, no versículo 29, somos encorajados a edificar os outros com as palavras dos nossos lábios. No versículo 31, nos exorta a não sermos amargos, irados ou contenciosos e para tomarmos cuidados com a difamação, a maldade e a má vontade. No versículo 32, nos é dito para sermos bondosos uns com os outros, perdoando imediata e liberalmente. Quando entendermos que, ao sermos ásperos ou desagradáveis com alguém, isso entristece o Espírito Santo, ou mesmo ao ficarmos irados com alguém, procuremos mudar. Encorajo você a pedir a Deus para ajudá-lo a ver os outros como Ele os vê. Peça ao Senhor para lhe dar a bondade e a paciência de que você necessita para lidar de maneira gentil e amorosa com as pessoas na sua vida, especialmente aquelas que são indelicadas e difíceis de conviver. Deus ficará satisfeito quando vir que você tem uma atitude no coração que deseja amar e abençoar os outros. Aleluia! Vamos para a nossa anotação do dia. Aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Pergunte hoje: existe algo que Deus já falou e você ainda não obedeceu? Reflita. Recebam essas poderosas palavras no poder do Espírito Santo e na autoridade de Jesus. Amém. Oremos. Pai amado, bendito, Espírito Santo, mantém nossos corações sensíveis à Tua direção. Aleluia. Espírito Santo, ensina-nos a viver guiado por Ti. Ajuda-nos a vencer os impulsos da carne e a caminhar em obediência à vontade de Deus. Que a nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos e a cada um que está conosco, seja sensível à Tua presença todos, mas todos os dias. No poderoso nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu amado, minha amada, um dos segredos mais importantes de ser feliz é andar em amor. Agora compartilhe esta mensagem com a sua família, grupo de amigos, WhatsApp, Telegram. Compartilhe ao máximo, semeie essa palavra. E também deixe o seu testemunho de vida aqui nos comentários, deixe o seu like, a sua inscrição e vamos para amanhã, para o último dia desta linda semana, falando sobre o Espírito Santo.